Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos nessa aula falar um pouco sobre a história da Rainha Esther, do livro bíblico de Esther. Ele é um livro situado após a história de Judite, e antes de Judite vem Tobias. Então, Tobias, Judite e Esther são narrativas edificantes, são narrativas em que Deus ele aparece nos acontecimentos, não propriamente de uma forma física, como numa sarça ardente ou em forma com uma pomba simbolizando Deus. Deus ele aparece nos acontecimentos. Então, através dessa aula, eu espero que o exemplo da Rainha Esther ele sirva de exemplo para nós, principalmente nós mulheres, que hoje em dia carecemos de exemplos de boas mulheres. E às vezes passamos muitos anos da nossa vida sem ter exemplos de mulheres de fé, mulheres que fizeram história, né? Temos aí muitas figuras históricas que trilharam seus caminhos de forma belíssima, Joana d'Arc, por exemplo. E além dessas figuras históricas, temos também as figuras históricas, não deixam de ser, as mulheres da Bíblia. E as mulheres escolhidas da Bíblia, por exemplo, Ana, por exemplo, Judite, ou as mulheres do Novo Testamento, como Marta e Maria. Todas as mulheres da Bíblia, elas têm certos aspectos que são muito dignos de serem imitados. Claro que na Bíblia se mostra também a imperfeição dessas mulheres, mas mostra de forma nítida também o temor que essas mulheres tinham a Deus. Então, quando nós nos aprofundamos em um livro como esse, a gente conhece mais, tem um repertório maior para diante das situações da nossa vida, podemos aplicar, né? As histórias que a gente tem no nosso imaginário, a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Bom, sem mais delongas, vamos então propriamente à nossa narrativa de Esther. Ela se passa enquanto o povo de Israel está exilado, se passa durante o reinado do rei Assuero, que era um rei de grande poder, era um rei muito influente, que tinha vários estados sob sua governância. O rei Assuero, então, ele tinha uma rainha, a rainha Vashti. Durante seu reinado, ele resolve dar uma festa, só que essa festa, ela não é como nós conhecemos hoje, que dura uma noite ou, quando uma festa de arromba, uma semana, por assim dizer. A festa do rei Assuero, ela durou então 180 dias. E dentro desses 180 dias, haviam 7 dias ali, onde vários governantes vieram, e o rei, ele mostrava a sua magnificência para esses governantes. Enquanto o rei estava com os homens, a rainha Vashti, ela cuidava então de um banquete para as mulheres, porque naquela época as festas eram separadas, então os homens ficavam em um local, as mulheres em outro. Portanto, a festa estava separada dessa maneira, e em determinado momento, no 7º dia desses 7 dias, o rei ele resolve mostrar a sua rainha para os seus convidados, pois ele já havia ali há vários dias estava mostrando os seus luxos para os seus convidados, e no 7º dia resolve mostrar o que mais ele tinha, que era a sua rainha, a beleza de sua rainha, a graça de sua rainha. Então ele manda um eunuco, o eunuco eram os submissos ao rei, que cuidavam das mulheres, ele manda os eunucos chamarem a rainha Vashti. Porém, a rainha Vashti, que estava lá com as mulheres, ela se recusa a ir ter com o rei. Ela desobedece a ordem do rei, dizendo que não quer se apresentar. Quando o rei fica sabendo disso, ele
ele entende como um profundo desrespeito. E ele, então, após esse acontecimento, ele vai ter ali com seus conselheiros, porque as coisas no reinado eram decididas mediante conselheiros, e eles chegam à conclusão de que se a rainha ela nega-se a ir ter com o rei, a se apresentar como rainha, todas as mulheres do reino, desde as mulheres dos grandes homens em cargos altos, quanto as mulheres dos homens mais humildes, iam entender que poderiam desrespeitar seus maridos. E aqui a palavra traz como desde sempre se faz presente na nossa vida cotidiana a importância de termos exemplos. Então, a rainha aqui, ela era um exemplo para as mulheres, a rainha seria imitada. Logicamente, a rainha seria imitada. E nós, hoje em dia, de alguma forma, muitas vezes, sem perceber, nós acabamos imitando as mulheres que nós vemos na mídia, nas novelas ou nas séries, que seja, nas atrizes ou nas cantoras, nós acabamos imitando certas coisas e nós nem sabemos por que estamos fazendo certas atitudes, mas se a gente for ver, é por conta das nossas influências. Então aqui, o rei, ele já nota que esse comportamento da rainha, né, os conselheiros do rei também ressaltam isso, esse comportamento, ele poderia gerar desrespeito das mulheres de todo o reinado para com seus maridos. Então, a rainha Vashti, ela vai ser tirada de seu cargo de rainha, né, e vão atrás, então, de uma nova rainha para o rei. Os empregados do rei selecionam ali as mais belas virgens do reinado para passarem, então, para um tratamento para ser rainha, né? Era um tratamento de 12 meses, onde elas iam aprender as coisas para serem rainhas. Aqui estamos, então, no capítulo 2 já do nosso livro. Dentre essas jovens que foram procuradas e escolhidas pelos empregados do rei, estava a jovem Esther, chamada de Edissa. A Edissa, ela era órfã, e quem cuidava dela, quem era seu tutor, era Mardoqueu. Mardoqueu, ele era, então, seu primo, pelo que fala na palavra, pois, aqui, filha Edissa, isto é, Esther, filha de seu tio. Então, ela era prima, eles eram primos. Porém, já vi aulas que tratam como tio, Mardoqueu sendo tio de Esther. Vamos aqui tratar, por questões de melhor entendimento, como tutor. Então, como Esther era órfã, Mardoqueu era o tutor de Esther. Por que eu estou falando tanto de Mardoqueu? Ele terá uma importância extremamente alta na nossa história. E aqui, o Mardoqueu, ele trabalhava na corte do rei. Então, por isso, ele vai ter a sua presença aqui na história. Bom, temos então que entre as mulheres, Esther foi escolhida e Esther ela ia conquistando graça diante do eunuco. O coração do eunuco já tinha sido inclinado pelo Espírito Santo para ele simpatizar, usando essa palavra, simpatizar com Esther. Ela conquistava graça. Então, após esses 12 meses, onde as mulheres ali passaram por esse treinamento, elas tinham um momento de entrar no palácio e ir ter com o rei. Nesse momento que elas entravam no palácio e iam ter com o rei, elas podiam pedir coisas. No entanto, quando chega a vez de Esther, ela não pede nada além do que lhe é dado. Isso já é uma postura muito humilde, não só humilde, mas muito modesta de Esther, porque ela está ali, mas ela não quer as vaidades que uma vida de rainha poderia dar para ela. Tendo em vista isso, nós temos também um acontecimento de que alguns eunucos do rei estavam armando contra o rei, queriam matá-lo. Mardoqueu, então, o tutor de Esther que trabalhava na corte,
ele fica sabendo disso e ele resolve contar a Esther. Esther toma as devidas providências, e então a vida do rei é salva, por conta que Mardoqueu quis ajudar, né? Quis contar ao rei o que estavam planejando dele. Portanto, temos esse acontecimento, e esse acontecimento ficou escrito no livro das Crônicas do Rei, que era o livro onde era documentado os acontecimentos ali do reino. Logo, no capítulo 3, nós vamos ter a figura de Amã. Quem era Amã? Era o braço direito do rei, abaixo do rei estava Amã. Amã, ele era alguém que buscava muito as vaidades que o seu cargo poderia lhe dar. Então, ele gostaria que as pessoas se ajoelhassem diante dele, se prostrassem. Todas essas regalias ele almejava. No entanto, Mardoqueu, que era um judeu, assim como Esther, Mardoqueu e Esther eram judeus, Mardoqueu não se prostrava diante de outra pessoa, se prostrava somente diante de Deus. Então, quando Amã fica sabendo que Mardoqueu não se prostrava diante dele, nasce no coração de Amã um ódio contra Mardoqueu, porque quem Mardoqueu pensa que é para não se prostrar diante de Amã? E sem então que Mardoqueu fizesse propriamente algo contra Amã, simplesmente o temor a Deus que Mardoqueu tinha estava afetando os outros, né? Estava gerando ódio no coração dos ímpios, por assim dizer, para usar uma linguagem mais bíblica. Então, Amã, ele planeja não só um mal para Mardoqueu, que era aquele que estava lhe incomodando, mas planeja mal contra todo o povo judeu. E Amã, ele fala então ao rei Assuero que não convém, no versículo 8 do capítulo 3, Amã diz ao rei Assuero, final do versículo 8, não convém aos interesses do rei deixar essa gente em paz. Então, não convém para o bem do reinado que os judeus fiquem na deles, porque os judeus não estavam fazendo nada diretamente contra o reinado. Os judeus só estavam sendo eles mesmos, só estavam cumprindo o dever deles. Mas Mardoqueu, então, ele chega ao rei desta forma, e o rei, ele lança um decreto onde os judeus seriam exterminados, porque o rei levava muito em conta o que Amã dizia. Portanto, há esse decreto. E Mardoqueu, quando fica sabendo disso, fica chocado, obviamente, fica chocado por saber que o seu povo padeceria, e ele pede, então, que Esther vá até o rei e peça a sua intervenção. Vá até o rei e solicite a vida do seu povo. O centro da solicitação é a vida do povo. Mas Esther, num primeiro momento, ela recua, dizendo que o Mardoqueu sabe que não é qualquer um que vai ter com o rei. Apesar de Esther ser rainha, ela não poderia simplesmente falar com o rei e solicitar as coisas para ele. Não era simples para ela falar com o rei. Só falava com o rei quem era chamado, quem era solicitado pelo próprio rei. Ao ouvir, então, essas coisas, o Mardoqueu responde de uma forma muito intrigante, de uma forma bem cirúrgica. Mardoqueu diz assim: não imagines que serás a única entre todos os judeus a escapar, por estares no palácio. Primeiro ponto. Então Esther não podia se esquecer que só porque ela estava no palácio, ela escaparia. Ela também era judia. Mas o rei, no momento, ele não sabia que Esther era judia. Vale ressaltar que a Esther, ela ocultou essa parte ao rei.
Se te calares agora, o socorro e a libertação virão aos judeus de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Essa parte eu acho muito bonita porque expressa também uma confiança de Mardoqueu, que se Esther não fizesse nada, se ela tivesse se calado, o socorro e a libertação viriam ao povo judeu, porque Deus não desampara o seu povo. Mas Mardoqueu fala que tu e a tua casa iriam perecer, se Esther tivesse se calado. O terceiro ponto, então, que Mardoqueu traz, diz assim: e quem sabe não foi para essas circunstâncias que chegastes à realeza. Esse último versículo é muito interessante e muito fácil de aplicarmos à nossa vida, porque diante de alguma dificuldade, de alguma tribulação, nós podemos querer tirar o pé, como Esther quis, né? Claro, as circunstâncias dela aqui eram complexas e diante de nossa realidade, às vezes podemos querer tirar o pé. Mas, quem sabe, não foi para isso que chegamos em tal situação, para então agir em determinado acontecimento. E aqui Mardoqueu fala, quem sabe não foi para isso que chegaste à realeza. Depois dessa exortação, então, Esther tomou para si essa espécie de correção e resolveu tomar alguma atitude. Mas, quando um cristão, quando uma pessoa temente a Deus não sabe o que fazer, o que ela faz? Ela reza. E foi isso que Esther fez. Esther, então, ela jejuou e orou durante 3 dias para dar cabo a essa situação. E o jejum e os tempos de penitência dos judeus eram muito fortes, então eles se vestiam com sacos, eles chegavam a arrancar cabelos das cabeças. Eram realmente um tempo de dura mortificação. Logo, então, após esses 3 dias acabados, os dias de penitência, Esther vai se apresentar ao rei. Quando Esther vai se apresentar ao rei, ela não está mais vestida em sacos, não está mais triste, mas sim demonstra externamente uma alegria, ela está muito bela, apesar de no seu coração ainda haver uma angústia. Há aqui relatos, no capítulo 15, há um relato muito maior de como foi essa situação do que aqui no capítulo 5, porque só abrindo um parênteses, o livro de Esther, ele vai seguir sua narrativa, mas no final do livro há complementos, então há vários capítulos de complemento. Por exemplo, nós estamos aqui na intervenção de Esther junto ao rei no capítulo 5. No meio do capítulo 5, há uma observação que os 2 versículos precedentes são muito mais extensos no texto grego. Ver capítulo 15. Daí, se você quiser ver essa extensão, você corre lá para o capítulo 15 e lê mais detalhadamente esse trecho. Nós temos aí que ter essa dinâmica ao ler o livro de Esther. Bom, voltando. Esther, então, ela se apresenta ao rei. Novamente, como ela estava nessa situação de precisar falar ao rei sem ter sido chamada, ela estava apreensiva. Mas ela se apresenta e quando o rei vê ela estava muito bela, muito graciosa. Ela encontra graça diante dos olhos do rei e ele estende seu cetro a ela. Quando o rei estendia o cetro, significava que o rei deixava a pessoa falar, né? Concedia à pessoa o direito da fala. Bom, então nessa apresentação, acontece aqui alguns detalhes que, como Esther estava fraca mesmo após o jejum de 3 dias, ela desfalece perante o rei, desfalece 2 vezes ainda. O rei, então, ele vai até ela, ele fala palavras doces a ela. Há um versículo lá no capítulo 15, versículo 8, se não me falha a memória, está escrito que o rei mudou seu coração de cólera
de ira para palavras doces. Então o rei ele trata muito bem Esther. Então ele fala: o que queres, né? O que a rainha gostaria? Esther então ela pede um banquete. Ela pede um banquete com o rei Assuero e com o seu servo Amã. Portanto, há esse banquete. Nesse banquete, Esther ela recebe novamente a pergunta: o que queres, rainha Esther? E ela responde: se achei graça diante do rei, peço então mais um banquete amanhã. Nesse jantar, que estava presente Amã e Assuero, o Amã, ele acaba, está na palavra, que ele acaba tendo como nada o jantar, mesmo ele estando, vejam, no jantar mais importante do reino, era o jantar com o rei e com a rainha, ele tem como nada, porque o que lhe incomoda o coração é ainda o Mardoqueu, que não se prostra diante dele. Então, Amã, ele realmente está com esse ódio no coração. Finalizamos aqui o capítulo 5 e vamos ao capítulo 6. No capítulo 6, temos que naquela noite que antecedeu o segundo banquete que Esther pediu, o rei Assuero, ele estava sem sono e não estava conseguindo dormir. Então, ele pede o livro das crônicas para ele ver ali o que estava acontecendo no seu reino, né? Como andavam as coisas. Quando ele foi ler então o livro das crônicas, ele percebe o caos do homem que salvou a sua vida. Lembram lá do começo da aula que os eunucos estavam planejando contra o rei? Ele ali então tira da dúvida se esse homem ele havia sido recompensado ou não por essa bondade que ele havia feito ao rei, né? Ele então pergunta, dizem a ele que não. Portanto, quando abre as portas do palácio para ele, a primeira pessoa que vem ali para o rei poder conversar é Amã. O rei então ele diz a Amã: Amã, o que você faria se quisesse honrar um homem? Amã prontamente diz as coisas mais extravagantes que ele que deve ter lhe passado pela cabeça. Então Amã disse que ele colocaria esse homem com vestes reais, colocaria uma coroa em sua cabeça, ele andaria pela cidade e as pessoas diriam assim: é assim que se trata um homem a quem Deus quer honrar. O rei, então, ouvindo isso, responde a Amã: faze depressa tudo isso a Mardoqueu. Faze depressa. Pensem então como Amã ficou, porque Amã disse isso pensando que essa pergunta ao rei se referia-se ao próprio Amã. Mas não, o rei Assuero estava falando de Mardoqueu, tutor de Esther, o judeu que não se prostrava diante o braço direito do rei. Mardoqueu então é humilhado, Mardoqueu não, Amã, ele é humilhado perante Mardoqueu, perante a postura de Mardoqueu. Amã então, ele acaba ficando realmente até desesperado, podemos dizer assim, e diante dos conselhos de sua mulher e de outras pessoas próximas a ele, ele acaba chegando à decisão de armar uma forca para Amã. Uma forca de 50 côvados de altura. Se nós pensarmos aí que aproximadamente um côvado é meio metro, dá uma forca de 25 metros para Amã. Para Amã não, para Mardoqueu. Amã estava fazendo para Mardoqueu. Tem uma fala aqui da mulher e dos conselheiros de Amã que eu achei bem interessante. É no versículo 13 do capítulo 6, diz assim: se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele. Então, quase que serve de um aviso aqui, que Amã não ia conseguir vencer Mardoqueu. Mas ainda assim, houve a construção dessa forca.
Portanto, então, há um momento do segundo banquete que Esther pede. Nesse segundo banquete, o rei novamente lhe pergunta: O que queres, Esther? O que queres, minha rainha? A Esther fala então que quer a vida do seu povo. O rei fica então: O que está acontecendo? Como assim você quer a vida do seu povo? E, o rei, ele pergunta quem está tramando algo contra a vida do seu povo. Esther responde então que o inimigo é Amã. Diante dessa situação ali, o rei ele fica consternado, ele sai para o jardim e tentando compreender a situação, ele fica no jardim e enquanto isso, lá onde Esther estava, o Amã ele suplica o perdão de Esther, ele cai aos pés de Esther, ou melhor, ele cai no divã que Esther estava repousando, né? Divã como se fosse um sofazinho. Então, quando o rei volta, ali que nesse momento o Amã já sabia que estava decretada a sua perda. Mas para piorar as coisas, então, quando o rei Assuero volta, ele vê Amã prostrada diante de Esther, ali no divã que Esther estava, o rei entende então que dentro do palácio do rei, Amã estava querendo violentar a rainha. A partir disso, então, a sentença de morte para Amã já estava decretada. Portanto, Amã, ele foi morto na forca que ele fez para Mardoqueu. Então, o povo judeu já começa a sair triunfante ali a partir do momento que a forca que foi construída para um judeu não foi consumada a morte de um judeu ali. Então, temos esse fim muito trágico para Amã, muito triste. Mas, a partir disso, então, temos a elevação de Mardoqueu, porque o rei, ele estava sem um braço direito, após a morte de Amã, ele estava sem um braço direito, e quem é colocado para ser braço direito do rei? Aquele que já havia salvado-lhe a vida. Mardoqueu, então, usa o anel que o rei tinha dado para Amã. Mardoqueu, ele usa o anel e ele é elevado ao cargo ali mais alto. Havia o rei, abaixo do rei Mardoqueu. Portanto, se dá aí o começo do triunfo dos judeus, mas havia ainda o decreto. E quando o rei lança um decreto, esse decreto é irrevogável. Se o rei decretou, ponto final, não há como voltar atrás. Mas, para consertar essa situação, o que acontece? O rei ele vai lançar um decreto falando que os judeus eles podem se defender e lutar neste dia, que foi decretado a morte, a exterminação do povo judeu. E assim se faz, lançam esse decreto a todas as províncias do reino, a todos os estados, e os judeus eles já vão tendo consciência aí dessa batalha. Portanto, no dia da batalha, digamos assim, os judeus, eles fazem esse massacre e eles saem vitoriosos. Um dia que era de tristeza, Deus, então, ele transforma em um dia de alegria. Após essas orações, essas penitências de Esther e Mardoqueu, eles alcançam o triunfo de seu povo. Um dia que estava marcado para ser um dia de tristeza, acaba sendo um dia de grande alegria. Nesse dia de grande alegria, então, agora estamos no capítulo 9, é instituída a festa dos Purim. Vem da palavra pur, que significa sorte, destino. Então, o destino dos judeus eram ter sido exterminados, mas o destino deles, então, se tornou um destino de alegria. Foi instituído a festa do Purim. São 2 dias, se não me engano, são 2 dias, sim, e eles comemoram até hoje nas sinagogas. Portanto,
Dessa forma, nós vemos o triunfo dos judeus. Isso se deu através de uma intensa oração que Esther teve. Esther, ela, dona de uma graça, de uma doçura que encantou aqueles com os quais ela tinha contato. Essa doçura foi conquistando as pessoas ali. Ela encontrava graça diante das pessoas. E através da sua postura, que não foi uma postura covarde, mas uma postura que enfrentou o desafio que lhe era dado, ela então temeu a Deus, orou, fez penitência e conseguiu salvar a vida do seu povo. Esther, a gente vê que era uma rainha, mas sendo uma rainha, ela não deixou em nenhum momento de ser serva do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. Nos complementos, aqui nós temos, então, finalizamos no capítulo 10, onde há um elogio a Mardoqueu, dizendo que ele era o primeiro depois do rei Assuero, e temos os complementos, temos mais alguns capítulos de complementos. Nesses complementos, vamos ter a oração de Esther. Na oração de Esther, há um trecho muito bonito, que tem a ver com o que eu estava dizendo, que Esther diz assim a Deus na oração dela. Ela diz que Deus sabe que ela nunca encontrou felicidade na coroa que ela usava, no diadema que ela usava, nas glórias ali de que ela tinha, né, dos bens, dos luxos que ela gozava, ela nunca encontrou felicidade, mas a felicidade dela estava somente em Deus. E ela entrega isso em oração para Deus, ela realmente abre seu coração e fala: Senhor, estou nesse cargo, mas não é isso que satisfaz meu coração. Não é isso que eu busco, não é esse o objetivo da minha alma, se deleitar nos prazeres de uma rainha, mas sim temer a Deus. Então, passa para nós que não importa ali qual é nossa função social, porque a função social da Esther era ser rainha, não importa qual é a nossa função social, o que importa é se nós realmente agradamos a Deus no nosso coração, e se nós temos a coragem de servi-lo, porque servir a Deus exige coragem, porque quando Esther foi se apresentar diante do rei, ela, ainda que após oração, ainda que muito bela e bem trajada, havia uma angústia no seu coração, porque ela não sabia qual iria ser a reação do rei, mas ela foi. Então é essa coragem que nos é pedida, de fazer a vontade de Deus. E obviamente ela saiu triunfante, porque Deus não nos decepciona, né? Nós decepcionamos Deus no sentido de que nós temos pecado, mas Deus nunca vai nos decepcionar. Então, nós temos aí essa confiança de Esther. Ela também foi obediente ao rei, não foi desobediente como a rainha Vasti tinha sido. E certa vez, numa aula da rainha Esther mesmo, com a Camila Badia, ela traçou um paralelo muito bonito que eu gostaria de comentar aqui com vocês, é que a Eva pode ser comparada à rainha Vasti, que desobedeceu. Eva desobedeceu a Deus e a rainha Vasti desobedeceu ao seu rei. Mas então chega uma mulher muito graciosa, muito doce, muito boa e de uma beleza fora do comum, no caso de Nossa Senhora, né? Eu acredito que Esther também era muito bela. Então chega Maria e Esther, mulheres submissas e que conquistaram glória. Não glórias mundanas e glórias erradas, glórias vaidosas, mas a glória diante de Deus, né? Então, Eva e Vasti desobedeceram a Deus e não ganharam nada de bom em consequência disso. Vasti desobedeceu ao seu rei, logicamente. E então Maria e Esther surgem como figuras submissas, como figuras que cumprem ali essencialmente o papel da mulher. E de maneira alguma são menos por isso. A palavra não nos diz isso, né? A palavra elogia e exalta muito a mulher que
que tem uma postura piedosa, que tem uma postura doce, acima dessas coisas, que tem uma postura obediente, né? Uma postura de temor a Deus. É algo que se torna muito valioso na mulher. Então, com essas observações, eu vou finalizar essa aula. É muito válido que todos aqueles que assistirem leiam também. É um livro curto, então em 1 hora vocês conseguem fazer tranquilamente e pode ser muito edificante, muito edificante. Ler, grifar, se vocês têm esse costume, grifar as partes que mais lhes chamam a atenção, talvez escrever em uma folha aquilo que pode ressoar nos corações, as reflexões que podem surgir, porque são exemplos assim que podem nos fortalecer na fé, né? Testemunhos de pessoas que tiveram a coragem de dizer sim a Deus. E dessa forma, com certeza, foram mais felizes, porque todo aquele que teme ao Senhor vai conquistar o fim para o qual foi criado, que é louvar e glorificar a Deus. Estou muito feliz de gravar essa aula, agradeço a todos que assistiram. Então, eu espero que tenham gostado dessa aula, que seja uma aula proveitosa para cada um de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.